Então, algumas reflexões sobre o R retroflexo, sobretudo o R retroflexo falado no português rural do Brasil e aqui no interior de São Paulo. Tradicionalmente, nos estudos dialetológicos, nós encontramos a seguinte informação. Aqui no interior de São Paulo, para cá vieram norte-americanos que se instalaram, principalmente ali na região de Piracicaba, Americana. A própria cidade de Americana recebeu esse nome por causa dessa população que veio, passou por aqui uma época, e outras cidades do interior paulista. Esse R retroflexo, a gente chama de retroflexo porque há uma retroflexão da nossa língua. A língua se vira para trás, né? Uma retroflexão. E ele tem níveis de retroflexão. Então, se pegarmos, por exemplo, Franca, o sul de Minas, porque Belo Horizonte já não fala assim, fala um outro tipo de R. Sul de Minas, Franca, que sociolinguisticamente falando participa do dialeto sul-mineiro, nós falamos, por exemplo, porta, porteira, porco. Nós temos um nível de retroflexão no nosso R. Se nós pegarmos a cidade de Piracicaba, por exemplo, eles falam porta, porteira, porco. É um R mais retrofletido ainda. É também um R retroflexo, mas com um nível de retroflexão maior. E uma coisa que chama atenção do dialeto, do falar ali da região de Piracicaba, é que eles usam o R retroflexo em lugares da palavra que nós não usamos. Então, por exemplo, a gente fala arara. O nosso R retroflexo só aparece no final de sílaba, depois de uma vogal. A gente tem então porta, pôr do sol. Lá, não. Uma palavra como arara, esse R está no início da sílaba, é também falada com R retroflexo. Então, quem é de Piracicaba fala arara, araraquara. Então, todos os R's de uma palavra como essa ficam retroflexo, o que também muda demais a característica do falar, porque o falar fica marcadamente o que a gente chama de caipira. A ideia de caipira foi essa ideia do caipira mesmo, tem muito a ver com o interior de São Paulo. Mas depois os estudos de dialetologia, principalmente, existiu um projeto importante dirigido pelo professor Heitor Megali na USP de São Paulo, que se chamava Projeto Filologia Bandeirante. E ele mostrou, então, ele fez uma investigação das marcas deixadas pelos bandeirantes em termos linguísticos. Então foi feita uma pesquisa de locais, de lugarejos onde os bandeirantes passaram e se mantiveram por um tempo. Então, esse projeto Filologia Bandeirante mostrou para nós que o português rural do Brasil, que tem marcas do R retroflexo, por exemplo, não está só no interior de São Paulo. Ele acontece em Minas Gerais, acontece em Goiás, no estado do Mato Grosso, estados onde as bandeiras passaram, os bandeirantes passaram por ali e eles foram deixando as suas marcas linguísticas também. E o português rural do Brasil, com o seu R retroflexo, também se explica muito por esse projeto Filologia Bandeirante, pela marca dos bandeirantes. E hoje em dia, recentemente, tenho ouvido falar da incapacidade que, por exemplo, as tribos indígenas, que eram muitas no Brasil, e muitas línguas indígenas, eu tenho ouvido falar da impossibilidade que eles tinham de produzir o R como o R de Portugal, que falam porta, né, em Portugal. E eles então falavam um R um pouquinho diferente para poder conseguir falar aquelas palavras. E essa alteração feita por falantes de falares indígenas talvez também tivesse contribuído para o nosso R retroflexo. Essas são informações mais recentes que a dialetologia tradicional não considerava e que precisamos então fazer mais estudos sobre isso, né? O R, toda essa gama
de R, que são os róticos, né? Na fonologia a gente chama de róticos esse grupo de R's que tem em várias línguas do mundo. No português do Brasil, os róticos são muitos, né? Então nós temos, por exemplo, o TEP, que é falado em São Paulo, eles falam porta ou porta, que já é a vibrante múltipla. Essas duas formas existem no português. Nós temos o R retroflexo, que é porta, o R extremamente retroflexivo, que é porta. Temos o R, por exemplo, de Belo Horizonte, que é um R suave, apenas uma raspa a nossa glote com o som, com o ar que passa por aqui, e eles falam porta, porta, muito suave. Tem o R do Rio de Janeiro, que já é mais raspado e fica porta. Então, só aí eu nomeei 6 R's diferentes, que é um grupo de róticos aqui do Brasil. Né? Uma língua muito rica, muito múltipla, nesse país continental em que vivemos.